por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, que falte a vocês coisa alguma, ou seja, que nada falte. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Vamos ler o 6 também. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. 7. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Pode tomar o seu assento. Pai, essa é a tua palavra. E a tua palavra, Senhor, é viva. E ela, como está declarado, Pai, por ela mesma, a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Essa é a tua palavra, Pai. Que ela possa falar profundamente ao nosso coração, à nossa alma, Senhor. Que o Senhor venha trabalhar no nosso interior, que o Senhor venha mais um pouquinho, Senhor, nos moldar à estatura do teu homem, do teu Filho perfeito, que é Cristo Jesus, o homem perfeito. Soberano Deus, fala conosco, dá-nos da tua sabedoria. Diga amém. Graças a Deus. Nós estamos trabalhando nos domingos na escola bíblica essa carta de Tiago. Em cada aula que a gente tem aqui, a palavra de Deus fala com profundo. Tanto que essa manhã nós tivemos uma aula em Tiago, capítulo 3, que nós vamos ler já já. E nós somos muito orientados, bem orientados pela palavra, acerca do que é a sabedoria. Eu não sei se todos compreendem isso, mas existem 2 tipos de sabedoria. Existe a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. A sabedoria humana é chamada humana porque ela é limitada. Ela não alcança todas as coisas. A sabedoria humana não tem o poder de alcançar todas as coisas. Ela não tem o poder de compreender a Deus. E aí nós temos, por outro lado, a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus, ela é plena, ou seja, ela é completa. E a sabedoria de Deus é muito mais alta do que a sabedoria dos homens. Já está lá em Isaías, já dito pelo próprio Deus na boca de Isaías, que os pensamentos de Deus não são os pensamentos do homem, que os pensamentos de Deus são mais altos do que os pensamentos dos homens. Ou seja, nós somos seres limitados. Nem mesmo Adão, antes do pecado, tinha a sabedoria plena, embora ele tivesse uma sabedoria extraordinária. Porque antes do pecado, o homem, ele tinha uma compreensão muito maior, um entendimento muito maior. Quando a gente vê, por exemplo, Adão dando nome a toda a criatura, a todos os animais, aves, dando nome a todos. E depois se lembrar de cada um deles, então veja a sabedoria que tinha Adão, mas ele não tinha a plenitude dela. Só o Senhor Deus tem a plenitude da sabedoria. E foi de bom grado que Deus quis nos dar sabedoria, a sabedoria que vem dele. O Senhor Deus tem revelado a sua sabedoria aos que o temem, aos que o amam, aos que buscam a sua face, pelo seu Espírito. O Espírito Santo habita na igreja, ou seja, habita em cada crente, em cada pessoa que teme ao Senhor, que crê em Jesus de verdade. E por habitar na pessoa,
ele está sempre revelando algo espiritual para essa pessoa. Deus está sempre revelando alguma coisa espiritual para você. Talvez você não esteja tão apercebido, talvez seja necessário a mensagem de hoje para você estar mais apercebido ao trabalhar do Espírito Santo na tua vida. Porque tem muitas coisas que Deus está fazendo que são espirituais e muitos não estão compreendendo, não estão entendendo. Por quê? Porque não estão fazendo o uso da sabedoria que Deus está dando pelo Espírito Santo. Então que essa mensagem hoje possa abrir nosso entendimento, possa nos despertar para compreendermos as coisas de Deus, porque é da vontade de Deus que nós as compreendamos, é da vontade de Deus. E aqui Tiago, ele está dizendo que é necessário passarmos por várias tribulações na vida, é importante que isso aconteça. Ele disse: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Ou seja, algo que traz fisicamente, mentalmente, terrenamente, tristezas para nós, trazem alguns desgostos para nós. Na verdade, são coisas que estão nos moldando para compreendermos a vontade de Deus e o glorificarmos como Deus. Então ele disse: considerem motivo de muita alegria, de grande alegria, o fato de vocês passarem por aflições deste mundo. Ele está falando com a igreja, com quem crê. Ele começa assim, o verso 1: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Ele está falando com um povo convertido, com um povo que crê em Jesus. As aflições do ímpio nada tem a ver com a alegria que nós devemos ter com as nossas aflições, porque Deus está nos moldando. A eles não, a nós que cremos, sim, Deus está nos moldando, está nos preparando para algo que o mundo não pode compreender. A diaconisa Keise me mandou um videozinho, um trechinho de um show, onde uma cantora que é crente, eu não lembro o nome dela. Como? Não, é a filha da... Não fique chutando. Tá? É a filha da Baby Consuelo. Ela é crente, a filha da Baby Consuelo, E ela é crente de verdade, aquela mulher, viu, gente? Ela tem um jeito doidão, mas ela é crente de verdade. Ela não tem vergonha de falar do evangelho no meio da multidão que está nos shows. E aí ela fala, ela está avisando no vídeo: gente, é muito sério. Ela compreende que nós já estamos vivendo o apocalipse, é a compreensão dela, Por quê? Por causa de tudo que está acontecendo, Então ela diz: o arrebatamento da igreja vai acontecer, se converta, crê em Jesus. E aí do outro lado está a Ivete Sangalo, uma anticristo, que fala que crê em Deus, mas não crê em Jesus, não. E ela rebate aquilo dizendo que Deus jamais vai fazer uma coisa dessa, Deus jamais vai tirar um povo e deixar outro. Ela simplesmente vai contra, que Deus é maior que tudo isso, Ou seja, olha que interessante, Ela compreende tudo e está anunciando. Ela sabe que as aflições vividas estão moldando ela, e ela está tentando passar isso para a multidão, mas a multidão não compreende. A grande multidão não compreende. Por que não compreende? Porque ainda não tem a sabedoria revelada. A sabedoria de Deus não está revelada para as grandes massas. Por quê? Porque ainda não creem em Jesus. Não creem em Jesus. Vamos mais na palavra, para você entender melhor isso, porque nós temos um texto aqui bem interessante sobre a sabedoria, lá em Coríntios, na 1 Coríntios, já a gente vai ler. Mas por enquanto em Tiago ainda, tá? Ou seja, se você está tendo falta de sabedoria, Tiago orientou: peça para Deus, mas não a sabedoria humana.
A sabedoria divina. Peça para Deus, que dá. Ele dá. A Bíblia diz aqui que Ele concede de boa vontade, ou seja, peça a Deus que a todos dá livremente, no verso 5. Peça a todos que a todos dá livremente, de boa vontade, e vai ser concedida. Então pede para Deus. Não está sabendo como lidar com uma situação na sua vida, não está sabendo, né, como agir, não está sabendo como decidir, né, por quê? Porque tudo está meio embaralhado. Então pede a sabedoria divina para você poder dar a volta por cima nisso tudo. Pede a sabedoria divina, porque Deus dá sabedoria para quem pede de coração. Mas aqui diz mais no verso 6, peça porém com fé sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada de um lado para outro. E quem duvida, não espere que Deus vai fazer alguma coisa na sua vida. Olha só o 7, não pense tal pessoa que vai receber alguma coisa do Senhor, pois tem a mente dividida. Então quem vai buscar a Deus, busque com fé. Quem vai pedir sabedoria para Deus, peça ela tendo a certeza que Deus ouve, estando convicto de que Deus vai dar essa sabedoria. Não duvide, insista. Jesus ensinou a oração, o caminho da oração insistente, porque nem sempre você vai receber de primeiro, nem sempre você vai receber logo que clama. Jesus ensinou uma parábola para os discípulos, Ele contou uma parábola para os discípulos sobre o dever de orar sempre, e não desistir de orar. Ele falou que tinha um juiz numa cidade, um cara muito ruim, um cara muito mau, que não cria em Deus, que não tinha fé nenhuma. E uma mulher necessitada, que batia na porta desse juiz, todos os dias pedindo para ele interceder por ela, para ele agir numa causa a favor dela. E ele não queria, e ela enchendo as paciências dele, até que então ele pensa assim, vou logo fazer o que essa mulher está me pedindo, para ela me deixar em paz, porque senão ela não vai me dar sossego. Jesus usa essa ilustração para nos dizer o seguinte: assim orem ao Pai de vocês, sejam insistentes. Por outro lado, o Pai não é como aquele insensato juiz, como aquele juiz incrédulo, que se importunava e deu para a mulher a causa, porque ela importunava ele. Não, o Pai se alegra, Ele se agrada da oração insistente de seus filhos. Ele se agrada se você insistir com Ele na oração, se você ficar lá pedindo, clamando a Ele em oração, principalmente se você for pedir para Ele sabedoria, para você agir no seu dia a dia, para você viver uma vida que agrada a Ele. Então Deus se alegra disso. Peça essa sabedoria para Deus com fé, insista nela, insista nesse clamor, porque Deus vai dar essa sabedoria para você, Ele vai dar essa sabedoria para você, amém? No capítulo 3 de Tiago, esse foi o texto da nossa aula pela manhã, do capítulo 3, do verso 13 até o verso 18, Tiago escreveu assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Olha, vou ler de novo. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Ele perguntou ali para a igreja. Quem é sábio aí? Então quem é sábio, ele diz, demonstre essa sabedoria assim, ó, com obras praticadas de forma humilde, porque estas obras, elas se originam da sabedoria. Fazer tudo com humildade, praticar boas obras de forma humilde. Jesus já tinha ensinado, né? Ele já havia ensinado os discípulos, ele já havia ensinado os apóstolos. Olha, quando vocês forem fazer o bem, ele usou a palavra, quando vocês forem dar esmolas, deem com a mão direita e escondam a mão esquerda, para que as duas juntas não toquem trombeta. Então pratique boas obras de forma humilde, sem se vangloriar, sem se gabar do que fez, porque isso agrada a Deus. Aí está a sabedoria inserida, aí está a sabedoria. No verso 14, contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade.
Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda a espécie de males. Eu me lembro de um verso escrito por Paulo, em 1 Timóteo, no capítulo 6, eu quero ver um verso aqui, 9 e 10. 9 e 10. Os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos. Ou seja, aqueles que querem glamour, aqueles que querem poder, aqueles que querem, riquezas, aqueles que querem ser vistos, tá certo? Eles caem em muitas armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. E aí o verso 10 é a chave: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Por que eu li esse verso? Por causa do que foi dito aqui no 14, ou melhor, no 15, Esse tipo de sabedoria, a sabedoria egoísta, a sabedoria, ambiciosa, a sabedoria invejosa, amarga, que tem amarga ambição no coração, ela não vem de Deus, ela vem do diabo, ela é terrena e vem do diabo. Por quê? O mundo jaz no maligno. O diabo está sugerindo a nós que nós alcancemos bens do Senhor, bênçãos do Senhor, de uma maneira não agradável a Deus. Nós vemos, por exemplo, o diabo sugerindo a Eva que deveria comer do fruto. E ele, de uma forma branda, de uma forma suave, ele falou assim: o que Deus falou para vocês? Por que não comer desse fruto? Ela disse: não, o Senhor disse que o dia que a gente comer desse fruto a gente vai morrer. Ele disse: imagina, vocês não vão morrer, muito pelo contrário, vocês vão ser tão sábios quanto Deus, vocês vão ser iguais a Ele. Comam do fruto, vocês não vão morrer não, comem do fruto. Veja que ele, de uma maneira sedutora, sugeriu a ela comer do fruto, e ela caiu na armadilha. Ela caiu na armadilha. O desejo descontrolado, ele despertou um desejo descontrolado no coração da Eva. Ela não conseguiu resistir. E quantos de nós estamos caindo nessas armadilhas? Quantos de nós estamos caindo nessas armadilhas e ouvindo essa voz que nos diz para fazer aquilo que Deus não quer que façamos? Você já ouviu o ditado que os fins não justificam os meios? E isso é uma pura realidade. Talvez o que eu queira, o que você quer, é algo louvável, é algo que Deus se alegra, mas talvez os meios pelos quais nós usemos para alcançar essas coisas não sejam louváveis, sejam reprovados por Deus. Então, ao alcançarmos com os meios errados, não estamos usando a sabedoria que Deus dá, mas a sabedoria terrena e diabólica. Entendeu? Então nós temos que viver atentos, vigilantes, tomando cuidado, porque o diabo é astuto, inteligente, muito mais inteligente do que qualquer ser humano. E ele sabe como nos enganar, se nós não estivermos na presença de Deus, nos enchendo do Espírito Santo. Somos presas fáceis para o diabo, ok?
E aí então ele diz, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda a espécie de males. Por isso que eu fui lá em 1 Timóteo 6, porque ela diz que o amor ao dinheiro, o amor às coisas terrenas, né, é a raiz de todos os males. Ou seja, então isso está conectado. A sabedoria humana está conectada ao amor por este mundo, ao amor pelas coisas desta vida, ao amor, né, exagerado por coisas que vão passar, que vão deixar de existir. E por causa desse amor a essas coisas, o desejo descontrolado de ter, usamos uma sabedoria humana limitada e diabólica, segundo Tiago, para alcançar essas coisas, para obtermos essas coisas. E às vezes passamos para trás até o melhor amigo, para alcançarmos o que a gente quer. Às vezes nós deixamos de ouvir bons conselhos de pessoas que querem o nosso bem e passamos a ouvir maus conselhos de pessoas que só querem o nosso mal. Acreditamos por um instante que essas pessoas estão certas e que as outras estão erradas. E aí usamos a sabedoria diabólica, terrena. E o caminho, o resultado final qual é? Fracasso e frustração. Então cuidado. Verso 17, Tiago 3. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O 18, o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Viu? Ou seja, a sabedoria de Deus é aqui. Se você quiser saber se você está agindo de uma forma que você está agradando a Deus, se você tiver assim uma dúvida, será que essa forma que eu estou agindo é uma forma que Deus se agrada de mim? Né? Eu estou usando da sabedoria correta? É só vir para cá e pensar, bom, a sabedoria de Deus, ela antes de tudo, ela é pura. Não há nada contaminado nela. Né? É uma água pura e cristalina. Não tem nenhum tipo de química nessa água que a contamine. Ela é pura, ela é cristalina. A vontade de Deus, a sabedoria de Deus é pura. Depois, ela é pacífica. Ela é pacífica. Ela não causa divisões. Ela não causa, né, inquietação. Ela não causa nervoso, dúvida. Ela não causa, né, sentimentos ruins em nossas vidas. Ela não traz medo consigo. Ela não traz medo. Por quê? Porque ela é de paz, ela é pacífica. Ela é pacífica, ela é amável. Quer saber se você está agindo bem com o seu próximo? Se você está sendo assim. Se você está sendo amável. Se você está sendo uma pessoa da paz. Às vezes estamos com a razão, mas para não causar confusão, a gente se cala e apazigua. Porque aqui não importa quem está certo, importa que a vontade de Deus se cumpra. Ele é o justo juiz. Ele é o vingador. Ele vai se vingar de toda a injustiça cometida pelos ímpios, pelos seres humanos na terra. Entendeu? Então, a sabedoria de Deus, pura, pacífica, amável, compreensiva. Compreensiva. Temos sido assim? Né? Você tem sido compreensivo com seu cônjuge? Tem sido compreensível com seu filho, com seu pai, com sua mãe? Tem sido compreensivo com a sua liderança? Tem buscado compreender? Porque a tendência natural é julgarmos antecipadamente sempre. E julgando antecipadamente, não estamos compreendendo as coisas como elas são. Por isso Tiago mesmo ainda diz aqui, que todo homem seja tardio para falar, tardio para se irar. Entendeu?
Ou seja, pense, calma, um passo por vez, sem atropelos, sem decisões precipitadas, sem julgamentos precipitados. Da mesma maneira que você quer ser compreendido, o outro quer que você o compreenda. Seja amável, seja pacífico, dialogue mais, ouça mais, para que a sabedoria de Deus possa atuar na sua vida, para que ela possa ser dada a você. Vai ser um dia muito melhor assim. Os seus dias vão ser muito melhores, se você usar a sabedoria de Deus, a sabedoria que Ele quer dar para você. Tá? E no verso 18, ainda no 17 diz que ela é cheia de misericórdia. A sabedoria de Deus, ela é cheia de misericórdia. Temos agido com misericórdia com quem nos faz o mal, com quem nos confronta, com quem tenta nos prejudicar. Temos sido misericordiosos, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias sobre as nossas vidas. Por quê? Somos pecadores. Estamos sempre falhando em alguma coisa, sempre pecando em alguma área. E as misericórdias de Deus se renovam por nós. Entendeu? Então, devemos agir também como misericordiosos para com o nosso próximo. Essa é a vontade de Deus. Essa é a sabedoria que provém de Deus. Usarmos de misericórdia. E ele diz mais, ela é cheia de bons frutos, né? Se colhe bons frutos da sabedoria de Deus. Bons resultados, prosperidade, felicidade, como foi lido aqui nos Salmos de hoje. Aqueles que andam no caminho do Senhor, aqueles que obedecem seus preceitos, são felizes. Aqueles que obedecem os seus mandamentos são felizes, prosperam, prolongam suas vidas. Essa é a sabedoria pura, pacífica, bondosa de Deus. Quem a obedece, quem faz uso dela, vive feliz, mesmo em meio a dificuldades na vida, lutas, batalhas, né, aflições, vive feliz, sempre com paz no seu coração. O fruto da justiça, ou seja, ela também é imparcial. É imparcial. E isso é uma coisa que todo crente tem que aprender, pelo amor de Deus. Porque eu falei aqui outro dia, né, que uma das coisas que o ser humano mais faz, preste bem atenção. Uma das coisas que os seres humanos mais fazem é falar da vida uns dos outros. Preste atenção. Em você, nos outros. Não preste atenção só nos outros. Preste atenção em você quando você está falando com alguém, quando você está conversando com alguém. Se a gente não é vigilante, uma das coisas que a gente mais faz é falar da vida dos outros. É pôr defeito, é acusar, é se achar certo e achar ele errado. É uma das coisas que mais se faz. E aí então, dentro disso, o que acontece? Alguém vem até você e conta uma situação vivida, que envolveu ele e a outra pessoa, e aí por você estar ouvindo você decide tomar, né, partido com esse. Aceitar o que esse está falando do outro, sem compreender, sem ouvir o outro. Isso chama-se parcialidade. E a Bíblia diz que a sabedoria de Deus, ela é imparcial, ela não toma partido, ela age com justiça. Entendeu? Nosso parâmetro aqui para aconselhamento é assim: quando nós vamos aconselhar alguém, nós vamos com a Bíblia Sagrada. Alguém vem até nós para falar sobre seu casamento que não vai bem. Então o marido fala, por que o casamento não vai bem? Porque minha esposa é isso, porque minha esposa é aquilo, porque minha esposa é assado. Ah, muito bem. Aí depois a gente ouve a esposa. Ah, porque o marido é isso, porque o meu marido é aquilo, porque é assado. E depois nós sentamos com os dois. E aí nós colocamos os dois de frente, vamos novamente ouvir. Bom, ele disse isso, ela disse isso, você disse, ela disse. Né? O que a Bíblia diz
acerca de como vocês estão vivendo. Aí nós abrimos a Bíblia Sagrada e nós aconselhamos o casamento acerca da palavra de Deus, com a palavra de Deus. A gente não fica do lado desse ou do lado daquele, nós damos a eles a palavra de Deus. Imparcialidade. E você tem que ser imparcial na sua vida, no seu lar, na sua casa, na sua família, em situações de vidas onde envolvem pessoas. Seja imparcial, não tome partido. Viva a sabedoria de Deus, use ela, para fazer ambos os lados se constrangerem. Porque se você toma um lado, se você escolhe um lado, então você enfraqueceu o outro. Talvez este aqui esteja totalmente errado e você está com ele. Entendeu? Então seja imparcial. Olha, um filme muito interessante, chama-se O Culpado. Assista esse filme, O Culpado. É um filme que eu assisti com a minha família, de um policial que está atendendo ligações telefônicas do 911, aqui seria o 190. E aí ele pega a ligação de uma mulher, e essa mulher começa em desespero falar para ele que ela foi sequestrada pelo marido. E aí rola toda uma história. É muito interessante o filme. Quando o filme chega, quando vai desvendar, né, tudo o que acontece, o que é verdade, o que é mentira, quando vai desvendar, né, é uma coisa surpreendente. Surpreendente. Quero que você assista o filme para você lembrar dessa mensagem sobre imparcialidade, tá? Sobre imparcialidade. É muito interessante, muito bom. Imparcial, sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Você é um pacificador? Você é uma pacificadora? Somos pacificadores? Ou somos daqueles que gostam de ver o circo pegar fogo? Né? Gostamos de ver sempre alguém se dando bem e outro se dando mal. Quem somos nós neste mundo? Por quê? Se nós somos pacificadores, verdadeiramente nós somos filhos de Deus. Olha só o que Jesus disse nas bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, no verso 9. Olha lá, Mateus 5, verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Ser uma pessoa pacificadora é estar fazendo uso da sabedoria divina. Olha para Jesus, veja como ele viveu, por onde ele passou. Ele apregoou a paz. Ele não apregoou a guerra, e sim a paz. Ele quer que nós sigamos o seu exemplo. E ele mesmo disse, os pacificadores são mais que felizes, porque eles vão ser chamados filhos de Deus. Amém? Aleluia. Muito bem. A sabedoria de Deus, para você compreender melhor, ela é espiritual. Ela não é terrena. Você não vai conseguir compreender Deus de maneira natural. Quando você fala de Cristo, quando você fala da cruz, quando você fala da morte de Cristo, da ceia, do batismo, quando você fala dessas coisas para pessoas incrédulas, elas zombam. Elas chamam-nos de fanáticos, religiosos. Por quê? Porque são pessoas naturais. Não conseguem compreender as coisas de Deus. A sabedoria de Deus só pode ser compreendida de maneira espiritual também.
de maneira natural, carnal, não se compreende a sabedoria de Deus. Eu quero ver com você 1 Coríntios capítulo 1, verso 17. 1 Coríntios capítulo 1, verso 17. Apóstolo Paulo escreveu: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não, porém, com palavras de sabedoria humana. Não se prega o Evangelho com sabedoria humana. Por que os ateus conhecem a Bíblia de capa a capa? Muitos ateus conhecem a Bíblia de capa a capa, mas não creem em Jesus, não creem em Deus. Por quê? Porque eles são naturais. Porque eles leem com a sabedoria humana. Eles leem a Bíblia como se fosse um livro qualquer. Você não pode pegar a Bíblia e ler ela como um livro qualquer. Porque ela não é um livro qualquer. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é o próprio Deus se revelando a nós. Então, cada vez que nós vamos ler a Bíblia, nós temos que ler ela crendo em Jesus, buscando sabedoria do Espírito Santo. Amém? E Paulo disse que ele não veio pregar o Evangelho com palavra de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada, ele disse. Se formos levar de forma humana, a cruz vai ser esvaziada. E aí ele continua no 18: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu, por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos, e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado. Ou seja, eu falava pela manhã aqui, né? Porque na hora que nós estava ministrando, falando sobre Cristo crucificado, me fez lembrar uma música de Raul Seixas, um anticristo também, que ele era, né, usado pelo diabo nas suas composições, né? Ele era usado pelo diabo nas suas composições, né? Ele cantou que ele não queria dar uma de herói, alguma coisa assim, né? Para não acabar como Cristo, que quis dar uma de herói e acabou sendo crucificado. Ele canta: ó, coitado, foi tão cedo, né? Então, por quê? Porque não conseguia compreender o Cristo crucificado. Ele não conseguia entender o porquê. Assim como a maior parte dos religiosos nesta vida, nesta terra, né? Assim como os de outras religiões, assim como até mesmo igrejas evangélicas também não compreendem, não conseguem compreender o Cristo crucificado. Infelizmente hoje, muitos que estão aí pregando a Bíblia, que estão aí louvando a Deus nos altares, não compreendem o Cristo crucificado, porque acreditam que Cristo morreu para que nós fôssemos bem-sucedidos nesta era. Só que Tiago escreveu que nesta era nós teríamos aflições. O próprio Jesus está dizendo, na verdade Tiago só confirmou o que Cristo já tinha dito: neste mundo vocês vão ter aflições. Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, ele disse.
Mas aí, os que não compreendem, dizem que Jesus venceu para você vencer também aqui, para você também ser bem-sucedido nesta terra. Assim dizem eles. O crente não pode ficar doente, se está doente ou se está sem dinheiro, é porque está em pecado. Dizem que você tem que obrigar Deus a te abençoar, porque está na palavra. Não compreendem o Cristo crucificado. Não conseguem entender. Entendeu? Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que creem, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Olha a sabedoria de Deus. Como salvar uma humanidade perdida? Como salvar uma humanidade pecadora, que não tem condições de se redimirem? Olha só o que o Senhor falou para o Jonas, quando ele foi enviado para a cidade de Nínive, e quando ele profetizou que Deus destruiria aquela cidade, aquelas pessoas, o rei de Nínive, ele se vestiu em pano de saco e se deitou nas cinzas com todo o povo, e pediu perdão para Deus, e aí Deus poupou aquela cidade, e Jonas ficou indignado. Aí Deus pergunta para Jonas, fala para Jonas o melhor, porque Jonas tinha tido, ficou triste porque Deus tinha feito crescer uma árvore rapidinho para fazer sombra para ele dormiu debaixo, e quando ele acordou a árvore estava morta, ele ficou bravo com Deus, por que o Senhor fez isso com a árvore? Aí ele fala assim, usou isso para falar com ele, olha para esse povo aí, eles não sabem discernir a mão esquerda da mão direita. Você soube ter misericórdia da árvore, eu não vou ter misericórdia deles que não sabem discernir. Ou seja, a sabedoria de Deus, como salvar uma humanidade totalmente perdida no pecado, enganada pelo diabo. Como salvar? Crucificando o seu próprio filho. Assim ele podia salvar a humanidade. E foi assim que ele me salvou, e foi assim que ele te salvou. Mas isso é loucura para o mundo. Isso foi uma fraqueza. Nas palavras de um religioso aí, ele disse, o dia do fracasso de Jesus. O dia em que Jesus fracassou, porque foi crucificado. Jesus não fracassou. Ele venceu. Ele triunfou sobre o pecado. Ele triunfou. Ele nos deu a graça, Ele derramou sobre nós a graça, Ele comprou para nós a vida eterna, com o seu sangue. E se eu e você cremos, nós temos sabedoria. Deus está revelando a sua sabedoria para nós, se nós cremos. Porque a loucura, no verso 25, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Ou seja, é loucura crucificar o próprio filho, é loucura, de forma lógica, de forma humana, usando a sabedoria humana. Peraí, crucificar o próprio filho para salvar um monte de gente ruim que não merece, que isso é loucura. Sim, para o mundo, para a sabedoria limitada do mundo, é loucura. Mas a loucura de Deus é salvação para os que creem. É salvação para os que creem. E ele diz mais, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Deus tem fraqueza? Bom, segundo essa palavra, Deus tem fraqueza. Só que a fraqueza dele, ela é mais forte do que a força do homem. É mais forte do que qualquer outra força no universo. Então você compreende que Deus não pode ser vencido na fraqueza. E portanto não foi vencido na fraqueza. Jesus se sentiu fraco, sim. Quando ele esteve no Getsemane, ele se sentiu fraco. Ele ficou amargurado, ele ficou angustiado,
Porque o Espírito de Deus mostrou para ele que após ele sair do Getsemane, ele seria preso, seria judiado e no fim seria crucificado. E ele viu tudo aquilo, ele se angustiou, ele suou gotas de sangue. E ele clamou na sua fraqueza ao Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Fraqueza. Mas olha como a fraqueza dele foi mais forte do que a força do homem. Todavia não seja feita a minha vontade, Pai, mas a tua. E assim ele foi para a cruz. E venceu por nós. Venceu por nós. 26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Ou seja, quantos de nós aqui somos formados em alguma faculdade? Quantos de nós aqui somos eruditos? Só para você entender o que Paulo escreveu aqui. No entanto, nós estamos pregando a palavra de Deus. E nós fazemos, muitas vezes, somos usados por Deus para constranger pessoas inteligentes lá fora. Com uma palavra que você diz, dada pelo Espírito Santo, constrange alguém que é sábio lá fora. Então é isso aqui, ó. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo era fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Viu? Nós só estamos em Cristo por iniciativa dele. Ninguém propriamente, por sua própria sabedoria, pelo seu próprio entendimento, jamais iria para Cristo. Foi uma iniciativa de Jesus. Estamos nele hoje por causa dele. O Evangelho foi pregado e nós cremos, então por isso ele está em nós. Foi o Espírito Santo que fez a gente crer. Amém? E para ir para a parte final dessa mensagem, ainda em 1 Coríntios, a sabedoria espiritual de Deus, capítulo 2. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para proclamar o mistério de Deus. Quem era Paulo? Paulo era um erudito. Paulo era um homem sábio. Ele foi instruído em toda a lei de Moisés, toda a lei que Deus dara a Moisés. Ele cresceu nos costumes judaicos. Ele era um doutor da lei. Então ele tinha muita sabedoria. Mas a sabedoria dele foi envergonhada por causa da cruz de Cristo. A ponto que ele disse assim: tenho toda essa sabedoria por esterco, por amor a Cristo. Entendeu? Então por isso que ele está dizendo: não fui falando bonito com ninguém, não fui usando palavras sábias desse mundo, persuasivas, não, eu fui pregar o Cristo crucificado. Está certo? Ele está dizendo aqui, pois, no verso 2, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser a Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração de poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Na sabedoria humana a gente sempre espera alguma coisa óbvia acontecer. Na sabedoria de Deus, nós temos certeza de que algo vai acontecer, não sabemos como, mas Deus vai fazer. A gente tem essa certeza. A sabedoria humana precisa ver,
A sabedoria de Deus não necessita de se ver, porque a nossa fé é invisível. Não precisamos ver nada. Para eu crer em Jesus, o pastor tem que fazer um milagre aqui nesse altar. Se ele fizer um milagre aqui, eu vou crer em Jesus. Não precisamos disso, porque nós cremos sem ver, e por isso Deus age a nosso favor. Amém? E foi com fraqueza, temor e muito temor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração de poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Verso 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Olha que interessante, os discípulos, Jesus estava sempre falando para eles, está chegando a minha hora, e os discípulos ficavam entre eles, do que ele está falando? Jesus falou por várias vezes para os discípulos que era necessário que o Filho do Homem fosse levantado numa cruz. Ele falou por várias vezes para os discípulos que ele teria que morrer, mas no terceiro dia ele ressuscitaria. E em nenhuma dessas vezes os discípulos entenderam, em nenhuma dessas vezes os discípulos compreenderam. Eles ficavam se questionando do que ele está falando. Sabe quando você está falando alguma coisa nada com nada? Você está com a família, você está com alguns amigos, e aí você começa a falar algumas coisas nada por nada, e os outros ficam, ixi, do que ele está falando? Mais ou menos isso. Para os discípulos era como se Jesus estivesse falando nada com nada, porque eles não compreendiam. Só foram compreender quando Jesus foi crucificado, e depois no terceiro dia, quando ele ressuscitou e apareceu entre eles. Só ali eles entenderam. Por quê? Porque era assim que Deus queria, para que eles o glorificassem. Entendeu? Tem coisas que talvez você não entenda hoje, e pode ser que Deus não queira que você entenda agora, mas insista na oração. Lembra? Insista na oração, e no momento certo Ele vai fazer você entender. Ele vai fazer você entender, porque foi assim que Ele fez com os apóstolos. Ok? Verso 8. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se os tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. 9. Todavia, como está escrito, interessante agora, presta atenção, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O mundo não vê, o mundo não ouve, o mundo não imagina, não vem ao coração o que Deus preparou para aqueles que o amam. E aí eu já vi pregadores dizendo, olha, o que Deus tem preparado para você, você ainda não viu, você ainda não ouviu, você ainda não imaginou, não subiu no teu coração ainda. Meu Deus, quem não entendeu foi o pregador. Porque aqui está dizendo, 10, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Olho não viu, ouvido não ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, o Espírito Santo. Você sabe o que está preparado para você, eu sei o que está preparado para mim, nós sabemos o que está preparado para nós, porque o Senhor pelo seu Espírito já nos revelou. Deus já preparou novos céus e uma nova terra, Deus já tem preparado, já está lá o dia em que Jesus dará ordem aos anjos para tirar da terra o que lhe pertence. Deus já declarou, o arrebatamento vai acontecer, a igreja vai ser levada por Cristo, e ela vai morar numa terra nova.
num lugar sem pecado, sem morte, sem doença, sem mal. Deus já revelou para nós. Essa é a nossa esperança, é uma promessa, e Deus é cumpridor de suas promessas. Está revelado para nós. Está revelado. Mas o mundo não entende. O mundo não aceita. O mundo não tem ideia. Fala que a gente é louco. Nós somos loucos. Muito loucos. Ah, eu estou maluco, né? Somos loucos. Porque nós acreditamos na loucura da cruz, no sacrifício de Jesus. Essa é a loucura que confunde os sábios. Amém? E nós somos participantes dela. Aleluia. Glória a Deus. E eu vou até o verso 31, até o verso 16. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. O que isso quer dizer? É que nós conhecemos os pensamentos de Deus, porque o Espírito de Deus nos revela os pensamentos de Deus. Ele diz: este é o pensamento que eu tenho sobre vocês, pensamento de lhes trazer paz, não guerra, pensamento de dar a vocês um fim que vocês desejam. Ele falou isso a Israel, lá em Jeremias. Ou seja, nós não recebemos o Espírito no mundo, que não conhece os pensamentos de Deus. Nós recebemos o Espírito de Deus, e aqui diz que o Espírito de Deus conhece os pensamentos de Deus, os pensamentos mais profundos de Deus, e Ele vai nos revelando na medida em que nós vamos buscando a Ele. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, eu vou deixar me encontrar por vocês, eu vou me revelar a vocês. Marta e Maria. Marta preocupada com as coisas passageiras e terrenas, Maria sentada e ouvindo as coisas profundas de Deus. Jesus quer que nós sejamos como ela. Sentemos para ouvir, busquemos, falemos com Deus. O Espírito Santo está em nós. Se a gente falar com Ele, Ele nos ouve e Ele nos responde. Ele nos faz, Ele nos anuncia coisas grandes que a gente nem sabe se a gente crê. Não foi isso que disse em Jeremias também? Buscar-me-eis, né? Ele falou para buscar Ele de todo o coração, e depois Ele falou assim: eu vou anunciar a vocês coisas grandes e firmes que vocês nem sabem ainda. Deus quer revelar para você. Amém? E aí, vamos encerrar a leitura. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, no verso 11, a não ser o Espírito de Deus. 12, nós porém não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, que Deus tem nos dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Ou seja, o Espírito Santo nos dá a capacidade de entendermos e de explicarmos as coisas espirituais. Entendeu? Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas, compreendidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne, compreende todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Portanto, meus irmãos amados, busquemos, peçamos. Se está lhe faltando essa sabedoria, se você não está conseguindo compreender as coisas de Deus, é hora de pedir, é hora de clamar: Senhor, dá-me sabedoria. Não a sabedoria humana, mas a sabedoria que vem dos céus, a tua sabedoria, para que eu possa compreender a tua vontade, para que eu possa entendê-la para a minha vida.
para que eu não venha desistir no amanhã, para que eu não venha parar quando alguma coisa me afligir, quando algum mal acontecer. Dá-me a tua sabedoria. Jesus sabia que tinha que morrer, mas sabia que seria ressuscitado pelo Pai, porque o Espírito Santo lhe revelava isso. Nós precisamos ter a mente de Jesus, para não termos medo da morte, para não termos medo do amanhã. Precisamos ter a mente de Cristo, porque com a mente de Cristo, o Espírito Santo sempre vai nos manter esperançosos, porque dele vem o socorro todos os dias. Dele vem o nosso socorro todos os dias. Amém? Creia na palavra de Deus, na loucura da pregação do Evangelho, porque daí é que vem o teu sucesso, daí é que vem as tuas vitórias, da vontade de Deus, que é pura, que é agradável, que é amável, que é imparcial. Viva essa palavra, ela é cheia de bons frutos para a tua vida. Amém? Amém? Glorifique a Deus com as suas palmas. Aleluia. Glória a Deus. A pastora Fátima vai fazer as considerações finais e a oração. E uma das coisas que eu preciso dizer é sobre a nossa quarta-feira. Falamos da sabedoria, buscar sabedoria de Deus. E seria muito sábio se eu e você viéssemos aqui na próxima quarta-feira, às 20 horas, buscar o enchimento do Espírito Santo. Seria muito sábio se você não marcasse nada para a noite de quarta-feira às 20 horas, entre 20 horas e 21h45, para buscar o enchimento do Espírito Santo de Deus. Pois nessa quarta-feira nós voltaremos aos nossos cultos buscando pelo enchimento do Espírito. Nós vamos nos reunir aqui para buscar e nada mais do que buscar o enchimento do Espírito pela palavra, através da oração, do louvor. Vamos estar buscando mais de Deus, e se nós fizermos isso com o coração e crendo com fé, o Espírito Santo vai nos encher mais. Então a cada quarta-feira vamos estar buscando por isso, e a cada sexta-feira, a partir dessa próxima sexta-feira, também estaremos buscando outra loucura, porque a medicina não crê, o homem natural não crê na cura dada pelo nome de Jesus Cristo. Então nós vamos às sextas-feiras estar buscando pela cura, por cura da alma, por cura do corpo, por cura da mente. Nós vamos estar clamando aqui às sextas-feiras por cura. Então, ore a Deus, esteja aí firme, venha buscar conosco nesses cultos e trazer vidas da sua família, amigos, para serem abençoados e alcançados pelo Espírito de Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. O Espírito Santo fala à igreja, o Espírito Santo tem a preocupação de traduzir, de interpretar aquilo que é ouvido através do altar, e ele também testifica no nosso coração tudo aquilo que a gente ouve. Olha o trabalho do Espírito Santo. Então, o buscar da presença dele a partir dessa quarta vai ser muito importante para todos nós. Venha se encher mais o Espírito Santo, porque é ele que vai nos fazer prevalecer nos dias maus, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, amados. Enquanto você já vai se colocando de pé, vou fazendo, já trazendo à memória os cultos de quarta-feira às 8 horas. Na quinta-feira, o discipulado já voltou, Estamos aí trabalhando. Quem não conseguiu vir nessa quinta-feira que passou, não tem problema, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você entrar para aprender a palavra de Deus. Tem uma turminha que começou lá comigo. Em nome de Jesus, vamos até o fim, para a glória de Deus, Mas ainda dá tempo de alguém mais se agregar ao discipulado. E também tem as aulas de teologia também, que está sendo uma bênção, irmãos. Então tem aqueles que já estão há um tempo, vão terminar os módulos, estão aí na jornada. Existe uma jornada proposta aí dentro das aulas da teologia, que são bênção de Deus também. E tem os valentes que estão aí. Eu quero aprender e eu vou até o fim, em nome de Jesus.
para manusear também bem a palavra de Deus. Amém? Mas está aberto a todos. Conhecimento, irmãos, é para todos. Vai quem quer, vai quem deseja, vai quem Deus já falou com ele de que tem algo mais para você fazer para o Senhor, com conhecimento, né? Então, venha se equipar de conhecimento da palavra de Deus. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor, que você possa estar aí no seu lugar, agradecendo ao Senhor de todo o seu coração, por aquilo que você ouviu, por aquilo que você sentiu de Deus hoje, por aquilo que Deus falou com você hoje, por aquilo que Deus vai fazer por você, em nome de Jesus, porque tudo é pela fé. Então levante as suas mãos, vamos agradecer ao Senhor, soberano e amado Deus. Mais uma vez, Senhor, nos falta palavras, ó Deus, para te agradecer, Senhor, e a todo momento por tudo que o Senhor faz. Mais uma vez o Senhor nos alimentou, mais uma vez o Senhor nos nutriu com a Tua palavra, Senhor Jesus, para que nós possamos trilhar mais uma semana aí adiante, Pai, onde nós não sabemos o que nos aguarda, Senhor. Ó Senhor, nós não sabemos os desafios, Pai, que enfrentaremos, mas nós sabemos que através da palavra que o Senhor também nos trouxe hoje, nós somos nutridos de fé, Senhor, para enfrentar, Senhor, ó Deus, todos os obstáculos, enfrentar as barreiras pela fé, Senhor, nesta noite, Pai. Ó Deus, obrigado, Senhor Jesus, nós somos eternamente gratos, porque o Senhor verdadeiramente tem cuidado de nós, nos detalhes, Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, pelas vidas que aqui estiveram, Pai, aqueles que estiveram nos visitando, aqueles que estão, Senhor, namorando a igreja, Pai, porque estão sondando a terra, Senhor, talvez com um propósito que eles não saibam, mas o Senhor conhece, Pai, que o Senhor abençoe a cada um, Pai, que o Senhor abençoe, Senhor, as famílias desta igreja, a cada homem, a cada mulher, a cada família, Senhor, aqui representada por alguém, Senhor, que o Senhor venha, Pai, agraciar com sabedoria, Senhor Jesus, a todos aqueles que pedem, Pai, pedem de todo o coração essa sabedoria ao Senhor, Pai, e o Senhor deliberadamente dá àquele que busca, Pai. Nós queremos buscar o Senhor, Pai, na quarta, na sexta, Senhor, meditar na Tua palavra, na segunda-feira tem oração, Senhor, orando, Pai, também, apresentando as nossas vidas, Senhor, apresentando não somente as nossas vidas, mas vidas, ó Pai, que vão ser trabalhadas pelo Senhor, Pai, abençoadas também, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, desperta cada dia mais em nós o desejo de estar buscando mais a Tua presença, Pai. Nos despedimos aqui, mas cremos, ó Deus, que o Senhor anda conosco, porque o Senhor disse que estaria conosco até o final desse século, Senhor, até o findar dos séculos. Pai, te agradecemos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu grande amor, Senhor, que tem nos acolhido, nos auxiliado, nos amparado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por todas as coisas. Obrigada pela salvação. Obrigada pela vida eterna. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de ter um dia ouvido a Tua palavra e ela se revelado a nós de uma maneira tão maravilhosa que hoje estamos aqui, Pai, para buscar mais do Senhor para as nossas vidas em nome de Jesus. Nos leva debaixo da Tua paz, nos leva de volta em segurança para os nossos lares. Que o Senhor venha, Pai, trabalhar nos corações, não só aqui, Pai, mas enquanto nós caminhamos para a nossa casa, Pai. Seja repreendido toda a briga, toda a discussão, Senhor, por causa de nada, Senhor. Que venhamos, ó Deus, levar a semente daquilo que nós colhemos esta noite através dessa palavra para os nossos lares, Pai. Ó Deus, nos abençoa, nos torna vigilantes, ó Deus, acerca da nossa boca, Pai. Em nome de Jesus, para que sejamos bênçãos nas Tuas mãos. Assim eu oro e te agradeço nesta noite, em nome de Jesus. Se você concorda comigo, diga um amém. Amém. Glória a Deus. Amém, amados irmãos e irmãs. Estamos, então, finalizando o nosso culto dessa noite. E mais um lembrete. Já marcamos o nosso acampamento, né, do ano de 2024. Está marcado para setembro, tá? Do dia 20... Agora eu esqueci a data. A Elma está aí? Pergunta a data para ela. Mas é em setembro. E dá tempo para a gente já ir pagando. Pessoas já estão dando os nomes para a nossa irmã diaconisa Elma, né? Isso é bacana. Então deem seus nomes também
Tenham fé que vocês vão conseguir. Qual é a data, Elma? Seria uma semana antes, mas a dona Regina, lá, dona da proprietária lá, ela não tinha visto que já tinha locado para uma semana antes. Então ficou 21 e 22. Saída no dia 20, uma sexta-feira à noite, se Deus quiser, e o retorno no dia 22, no domingo, tá certo? À noite. Vai ser, se Deus quiser, um lugar, 2 dias maravilhosos na presença de Deus, como sempre foi, como sempre tem sido. E eu conto com todos vocês, Na sequência, a gente vai passando mais informações, os valores e tudo, tá? Se quiserem também, pode perguntar para a diaconisa Elma lá, faz assim, Elminha, né? Podem procurar a diaconisa Elma, falar com ela. Eu queria mais informações de como vai ser, como pode pagar, porque é legal a gente já ir pagando, a gente já ir acertando, porque não vai pesar. Então, tem tempo, bastante tempo para a gente poder, né, pagar, para chegar na data lá, a gente está feliz da vida, porque está tudo certo, e vamos lá para a gente buscar o Senhor, cultuar, se alegrar, nos divertir, né, interagir uns com os outros, porque o lugar é maravilhoso, né? São mais de 120 mil metros quadrados de área verde, né, piscinas, salão de jogos, quadras, né, campo de futebol, é muito bom. Salões lá que são grandes, piscina aquecida, coisa maravilhosa. 4 refeições no dia, as esposas não precisam cozinhar, eita, coisa maravilhosa, né? Não precisa cozinhar. Fora a festa que a gente faz no sábado à noite, a gente faz sempre uma festa, né? Esse ano a gente vai fazer uma festa de arromba, se Deus quiser, para a glória de Deus, uma festa saudável, lógico, né? Sem pecado, os cultos pela manhã, né? Algumas dinâmicas que a gente faz lá com todo mundo. Então, se alegrem, se animem mesmo para ir com a gente. O mínimo a gente tem que levar 60 pessoas. Vamos levar 70, em nome de Jesus. Vamos levar 100, em nome de Jesus. Tá bom? Prepare-se aí, comecem a dar os nomes no nome de Jesus. A pedido do pastor Dimes, a gente sempre lembrar, ao término de cada culto, a gente não esquecer os copinhos no chão, em cima das cadeiras, nos bolsinhos dos envelopes, levar os copinhos para jogar lá no lixo, tá bom? Em nome de Jesus. E amanhã às 19h30, oração, meia hora, 30 minutos aqui com Deus, buscando juntos. Venham, porque é bênção falar com Deus. Amém? Estenda as suas mãos. O amor do Pai Celestial, a graça de Jesus Cristo, o ungido do Pai, e a comunhão do Santo Espírito que habita em nós e nos dá sabedoria, esteja conosco agora e para todo sempre. E a igreja de Cristo diga amém.